Senhor presidente, a América está sob ataque. Foi assim que, na manhã de 11 de setembro de 2001, o senhor George Bush, presidente dos Estados Unidos, foi informado de que algumas aeronaves haviam se chocado contra grandes edifícios na cidade de Nova York. Tratava-se de um ataque terrorista. Ele ficou um tanto quanto confuso ao receber a informação. Assim como eu e você, fomos impactados ao sermos informados dos eventos estrondosos daquela manhã de 11 de setembro. O mundo nunca mais foi o mesmo. Muitas coisas aconteceram nos últimos 20 anos, porém o objetivo do nosso vídeo é verificar se aqueles eventos, se o ataque às Torres Gêmeas em Nova York havia sido predito por uma mulher chamada Ellen White, que viveu no século XIX e no início do século XX. Teria alguma relevância profética os ataques terroristas às Torres Gêmeas que ocorreram há 20 anos atrás, na manhã de 11 de setembro? Fique conosco até o final do vídeo. This is as close as we can get to the base of the World Trade Center. You can see the firemen assembled here, the police officers, FBI agents, and you can see the two towers. A huge explosion now, raining debris on all of us. We better get out of the way! Em 11 de setembro de 2001, alguns homens da rede terrorista chamada Al-Qaeda, uma organização sediada no Afeganistão, esses homens sequestraram aviões comerciais nos Estados Unidos e lançaram esses aviões contra as torres do World Trade Center, as famosas Torres Gêmeas, edifícios altos, imponentes, magníficos. Eram as torres mais altas de Nova York. Elas simbolizavam o poderio americano, a superioridade do capitalismo. World Trade Center, centro do comércio mundial. Era assim que as torres eram conhecidas. E, de repente, as pessoas estavam ali em Nova York, passeando, trabalhando, vivendo, morando, quando, de repente, esses aviões colidem com essas torres e câmeras e celulares de todos os lugares filmaram aquele evento. Você encontrará muitas cenas de aviões colidindo com as Torres Gêmeas, filmadas por baixo, ao longe, por helicópteros de todos os ângulos. É difícil nós pensarmos em um evento catastrófico mais bem documentado do que o ataque às Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001 na cidade de Nova York. Pois bem, como reação a esse ataque, o presidente dos Estados Unidos convocou o exército e eles invadiram o país chamado Afeganistão, lá na Ásia, porque o Afeganistão não queria entregar os terroristas. Então os Estados Unidos invadiram o Afeganistão e por muitos anos eles caçaram e mataram os terroristas responsáveis pelo ataque. Até que localizaram o chefe dessa rede criminosa. O chefe era o famoso Osama Bin Laden. Osama Bin Laden foi morto e as forças americanas ainda ocuparam o Afeganistão, finalmente desocuparam aquele território agora em 2001, há poucos dias, o que também foi amplamente noticiado. Logo depois, as forças talibãs, elas recuperaram as cidades que os americanos haviam tomado e instauraram novamente o governo talibã, que na época abrigava os terroristas. E possivelmente dizem que novas organizações terroristas podem se estabelecer ali e desenvolver novos ataques, novos crimes. Mas o assunto de hoje não vai tratar das organizações terroristas, do que vai acontecer. Nós também não vamos falar de como o mundo foi transformado a partir do ataque às Torres Gêmeas, como a legislação, a Constituição, a interpretação das leis, as garantias fundamentais, a maneira como o Estado passou a vigiar os cidadãos. Nós não vamos nos focar nesses pontos.
nós vamos nos perguntar se o 11 de setembro possui alguma relevância profética e se o ataque às Torres Gêmeas e a destruição dessas torres foi profetizado por Ellen White. Será que aquele evento confirma alguma predição de uma mulher que viveu no século XIX? É isso que nós vamos tratar hoje. O texto a que eu me refiro aparece em Testemunhos, volume 9. E eu convido você a ler essa coleção, a estudar, a comprar estes livros. O volume 9 é o último livro de uma série, que é a série mais importante do Espírito de Profecia, né? O volume 9 é o último livro desta série. E aqui o referido texto aparece no capítulo número 1, que tem o título A Última Crise. Logo aqui na página 12, ela escreve: uma ocasião, achando-me eu na cidade de Nova York, fui convidada à noite para contemplar os edifícios que se erguiam andar sobre andar para o céu. Garantia-se que esses edifícios seriam à prova de fogo e haviam sido construídos para glorificar seus proprietários e construtores. Erguiam-se eles cada vez mais alto, e neles era empregado o mais precioso material. A cena que em seguida passou perante mim foi um alarme de fogo. Os homens olhavam aos altos edifícios, supostamente incombustíveis, e diziam: estão perfeitamente seguros. Mas esses edifícios foram consumidos como se fossem feitos de piche. Os aparelhos contra incêndios nada podiam fazer para deter a destruição. Os bombeiros não podiam fazer funcionar as máquinas. Apresentando o texto assim de uma maneira rápida, não dá para concluir muita coisa. Por isso algumas pessoas dizem, realmente é uma referência à destruição das Torres Gêmeas. Outros dizem, não, isso aqui é uma referência à destruição que tomará lugar na volta de Jesus, lá no fim. Isso não é para agora. Outros ainda nem creem no dom profético, nem creem em Ellen White. Mas para que nós saibamos realmente, possamos tomar uma posição, nós precisamos investigar não apenas esse texto, mas todo o capítulo. E é o que nós vamos fazer hoje, é a atividade para a qual eu lhe convido. Examinar com atenção, procurando extrair todos os detalhes que o texto nos oferece, né? Todos os detalhes disponíveis no texto, examinar esses detalhes à luz das informações que temos sobre os ataques do 11 de setembro. E com relação ao estudo das profecias, eu gostaria de fazer algumas observações antes da gente iniciar a leitura. Estudar profecias exige método. O estudo das profecias não é uma maluquice, não é um estudo de teorias conspiratórias, de documentos secretos e de histórias não passíveis de comprovação e de interpretações subjetivas. Estudar profecia não é uma bagunça. Estudar profecia não é coisa para quem é louco. Estudar profecia é uma atividade séria, exige método e a interpretação das profecias precisa ser objetiva. Não pode cada um ler e ter uma ideia, não. Existe método para que isso seja feito de maneira objetiva, passível de revisão, passível de comprovação. Eu gostaria de sugerir para você uma palestra específica sobre esse ponto que eu estou levantando. Essa palestra foi feita pelo irmão Anderson Velten. Eu vou disponibilizar o card aqui acima e também vou colocar o link na descrição. Como estudar as profecias e não confundir isso com teorias da conspiração. Eu gostaria de mostrar como é uma falsa profecia, como é a profecia de pessoas que reivindicam ali serem profetas, serem místicos, poderem antever o futuro. Estou falando aqui, vou citar o caso, né? Existem muitos, mas eu vou citar o caso de Nostradamus. Certamente você já ouviu falar sobre esse nome. Ele fez muitas predições e as pessoas dizem que ele acertou muita coisa. Mas eu quero mostrar para você como são essas predições. Vejamos aqui, Nostradamus, o nome dele é Michel Nostradamus, né? E aqui o livro dele é chamado As Profecias. E esse livro, ele possui várias centúrias, são blocos com vários
pequenos poemas. Cada poema é chamado de quadra. Então, cada centúria possui 100 quadras. E eles dizem que ele previu a Revolução Francesa em 2 quadras. Eu vou citar as quadras aqui. Centúria 2, quadra 57. Antes do conflito, a grande muralha cairá. O grande morre, uma morte por demais repentina e lamentável. A frota está incompleta. A maioria dos navios está em viagem. O sangue derramado embeberá a terra. Isso aqui faz algum sentido para você? É muito vago, muito genérico, muito subjetivo. Pode ser aplicado a qualquer coisa, né? Basta ter um pouco de criatividade. Vamos para a próxima. Centúria 10, quadra 53. Tempo muito bom, muito boa a bondade real. O rápido faz e desfaz, a negligência improvisada. Ele vai acreditar no ligeiro defeito de uma esposa leal, aquele que foi condenado à morte por sua benevolência. Aqui, novamente, supostamente seriam esses textos, né, nos quais Nostradamus previu a Revolução Francesa. Aqui eles dizem que faziam referência ao rei Luís e a rainha, né, a princesa da Áustria, e de que os dois depois foram decapitados e por causa de um defeito na rainha, que dizem os historiadores que não podiam ter filhos. Agora, o texto não está falando nada, que não tem a palavra Paris, não tem a palavra França, não tem o ano, não existem referências objetivas. Quem estuda Daniel e Apocalipse de modo sério, sabe que o estudo é feito de modo objetivo. Você, se não estuda, se não conhece, precisa saber que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela nasce do estudo objetivo, certeiro, até porque eu posso dizer do estudo matemático, do estudo preciso, com precisão de cálculo, precisão astronômica, das profecias de Daniel e Apocalipse. Eu posso citar as profecias das 2.300 tardes e manhãs e a profecia das 70 semanas. A certeza é matemática, a certeza é astronômica. Eu posso citar isso aqui com bastante alegria. Tem até um livro aqui, eu não vou alcançar. Vou colocar aqui na tela, o livro se chama Astronomia e a Glória do Adventismo, comprovando uma das profecias mais incríveis. Não existe espaço para interpretação, para discussão subjetiva. O Adventismo, ele é construído em cima do estudo de profecias objetivas. E o estudo das profecias, assim como os pioneiros da Igreja Adventista iniciaram o seu trabalho, eles não se basearam em documentos secretos, em testemunhos de pessoas que trabalhavam lá dentro. Não, o estudo de profecias de Guilherme Mille, de Isaac Newton e de tantos outros, ele era feito com base em informações de domínio público, informações que estão nas enciclopédias, nos livros de história secular, informação que está na arqueologia, informação científica. É assim que é feito o estudo de profecia. Infelizmente, hoje, existe um interesse, uma curiosidade muito grande por teorias de conspiração. Teorias de conspiração estão fundadas em documentos secretos, em testemunhos secretos. Olha, alguém que trabalha no Vaticano, alguém que estava no Pentágono contou para um primo que é amigo meu, que me contou que, na verdade, isso tudo é uma grande farsa, existe um grande complô. É assim que as teorias da conspiração se baseiam. E as pessoas passam a negar o que está muito bem comprovado, porque eles dizem essa versão oficial ali é um grande complô, querem enganar a gente. E por aí dizem que a Terra é plana, que o homem nunca foi à Lua e tantas outras coisas mais, né? Mas o estudo de profecia ele precisa ser feito com base em informações de domínio público. São fatos verificáveis, são fatos concretos, são fatos palpáveis. E muitos adventistas correm o risco hoje de negligenciar eventos concretos e verificáveis, eventos preditos na Bíblia, em prol de uma curiosidade, em prol de um alarmismo, em prol de buscar coisas novas, uma nova luz, né? Às vezes muitos não sabem sequer provar as 70 semanas, não sabem provar
as 2.300 tardes e manhãs, não conhecem as verdades do santuário celestial, mas procuram coisas novas, coisas sobrenaturais, coisas que atiçam a curiosidade. E, para não dizer, teorias da conspiração. Eu vou dar um exemplo aqui. Na abertura do 6º selo, ali em Apocalipse, e Jesus também fala disso em Mateus 24, são preditos alguns eventos sobrenaturais que foram testemunhados por muitas pessoas. O grande terremoto, que é o grande terremoto de Lisboa, depois o dia escuro e a lua em forma de sangue, e por fim a chuva de meteoros, a famosa chuva das estrelas cadentes. Esses eventos, eles estão preditos na Bíblia em 2 lugares. São palavras de Jesus. Haverá um grande terremoto, o sol não dará sua luz, a lua ficará vermelha e as estrelas cairão do céu. Está na abertura do 6º selo. Isso é um marco profético para falar assim, a profecia andou, os eventos andaram, nós estamos entrando numa nova era. Ok? E as pessoas olham para o terremoto de Lisboa, né, para o dia escuro lá na costa leste dos Estados Unidos, para a chuva de estrelas, um negocinho sem graça. Ninguém, lá nos Estados... O evento é muito bem documentado, ok? Fizeram quadros da chuva de estrelas. Existem livros sobre o terremoto em Lisboa, num feriado religioso que foi seguido de um incêndio e de um tsunami. Então, os eventos são concretos e palpáveis. Só que as pessoas, não, eu acho que isso está no futuro. Mas as profecias, elas estão amarradas em Daniel e Apocalipse, não existe muito espaço para o eu acho, para o subjetivismo. Meu querido amigo, mais uma vez eu recomendo a palestra do irmão Anderson Welten, eu recomendo o estudo das profecias. Existem muitos bons livros na Casa Publicadora Brasileira, www.cpb.com.br. Existe o livro Astronomia, Glória do Adventismo. Existem muitas profecias de Daniel e Apocalipse que são comprovadas pela história secular. Por isso eu peço, afaste-se das teorias conspiratórias. Tudo que não é passível de verificação, tudo que é subjetivo, não é um salutar estudo das profecias. Pois bem, vamos ler agora o capítulo 9 de Testemunhos para a Igreja, a última crise. Eu gostaria de ler aqui no computador, porque eu fiz algumas anotações e será mais fácil eu me comunicar com vocês. Esse capítulo, ele foi escrito entre 1904 e 1909, no início do século passado. Ele tem por título A Última Crise. Vivemos no tempo do fim. Os sinais dos tempos a cumprirem-se rapidamente declaram que a vinda de Cristo está às portas. Os dias em que vivemos são solenes e importantes. O Espírito de Deus está gradual, mas seguramente, sendo retirado da terra. Pragas e juízos estão já caindo sobre os desprezadores da graça de Deus. As calamidades em terra e mar, as condições sociais agitadas, os rumores de guerra são portentosos. Prenunciam a proximidade de acontecimentos da maior importância. As forças do mal estão se arregimentando e consolidando-se. Elas se estão robustecendo para a última grande crise. Grandes mudanças estão prestes a operar-se no mundo e os acontecimentos finais serão rápidos. Então, Ellen White está aqui falando de uma maneira genérica, de uma maneira superficial, da última grande crise, né? Nós temos na Igreja Adventista a doutrina da volta de Jesus, que é uma das principais doutrinas, ela está inclusive no nome, Adventistas, Adventistas, advento, né, do sétimo dia. Então, um fato amplamente conhecido, ela está falando, olha, está próximo esse dia, os eventos sobrenaturais estão anunciando que não resta muito mais tempo neste mundo. Então, ela começa esse capítulo falando de maneira genérica sobre uma grande e terrível destruição no fim dos tempos, tudo bem? As condições do mundo mostram que estão iminentes tempos angustiosos. Os jornais diários estão repletos de indícios de um terrível conflito em um futuro próximo. É verdade, os jornais diários relatam isso, tanto no Brasil como no exterior. Roubos ousados. Tivemos recentemente um roubo muito ousado em São Paulo.
São ocorrência frequente, as greves são comuns, cometem-se por toda parte furtos e assassínios. Homens possuídos de demônios tiram a vida a homens, mulheres e crianças. Os homens têm se enchido de vícios e campeia por toda parte toda espécie de mal. Isso é amplamente noticiado no jornal e parece que a cada dia fica pior. Então não está falando, há mais de 100 anos atrás, dizendo, olha, o mundo vai piorar. Está muito pior que na época dela. O inimigo tem conseguido perverter a justiça e encher do desejo de ganho egoísta o coração dos homens. Ela vai citar Isaías 59:14. A justiça se pôs longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas e a equidade não pode entrar. Nas cidades grandes, há multidões a viver em pobreza e miséria, quase privadas de alimento, abrigo e vestuário. Ao passo que nas mesmas cidades há os que têm mais do que o coração poderia desejar, que vivem no luxo, gastando dinheiro com casas ricamente mobiliadas, com adornos pessoais, ou pior ainda, com a satisfação das paixões carnais, com bebidas alcoólicas, fumo e outros artigos que destroem as faculdades do cérebro, desequilibram a mente e degradam a alma. Sobem para Deus os clamores da humanidade que perece à fome, ao mesmo tempo em que, por toda sorte de opressões e extorsões, os homens acumulam fortunas colossais. Acompanhou o raciocínio dela? Ela está sendo objetiva, está descrevendo o nosso planeta neste exato ano. As condições foram piorando desde o início do século passado até hoje. E este é o vívido quadro que se nos apresenta quando nós saímos de casa todos os dias. Só que ela está descrevendo tudo de uma maneira genérica. Ela não está falando de um local, de outro país. Ela está descrevendo a condição da raça humana em todos os planetas ao redor do mundo. Isso que ela descreveu acontece na África, na Europa, no Japão, na China, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, ok? Só que agora haverá uma ruptura nesse raciocínio. Aqui que está o X da questão. Ela está falando de maneira genérica, mas ela vai romper esse fluxo de ideias e ela vai passar a falar de maneira específica. Ela vai dar detalhes concretos, muito mais objetivos, muito mais passíveis de serem localizados do que a maneira superficial com que ela vem tratando a situação atual. Veja só. Uma ocasião, já rompeu o fluxo genérico por essa expressão. Uma ocasião. Então, uma ocasião não são as várias ocasiões, é uma específica ocasião. Achando-me eu na cidade de Nova York. Tem um local, tem uma cidade, não é em qualquer lugar. Fui convidada à noite para contemplar os edifícios que se erguiam, andar sobre andar para o céu. Uma situação específica, em um local específico, que nós sabemos que é um lugar cheio de arranha-céus. Garantia-se que esses edifícios seriam à prova de fogo e haviam sido construídos para glorificar seus proprietários e construtores. Erguiam-se eles cada vez mais alto e neles era empregado o mais precioso material. Aqueles a quem essas construções pertenciam não perguntavam a si mesmos: como melhor poderemos glorificar a Deus? Não tinham ao Senhor em suas cogitações. Pensei, aspas, quem dera que os que deste modo estão empregando seus recursos vissem o seu procedimento como Deus os vê. Estão amontoando edifícios magnificentes, mas que loucos são, à vista do dominador do universo, seus planos e projetos. Não estão estudando com todas as faculdades do coração e da mente como possam glorificar a Deus. Perderam de vista isso, que constitui o primeiro dever do homem. Enquanto se erguiam esses edifícios, os proprietários se regozijavam com ambicioso orgulho de que tivessem dinheiro para empregar na satisfação do próprio eu e provocar a inveja de seus vizinhos.
Grande parte do dinheiro que assim empregavam havia sido alcançado por extorsões, oprimindo os pobres. Esqueciam-se de que no céu se conserva registro de todas as transações comerciais. Todo trato injusto, cada ato fraudulento acha-se ali registrado. Tempo virá em que em suas fraudes e insolências os homens atingirão o ponto que o Senhor não permitirá que transponham e aprenderão que há um limite para a longanimidade de Deus. E agora ela entra no trecho final da sua narração específica. A cena, olha, é uma cena, é a cena. A cena que em seguida passou perante mim foi um alarme de fogo. Os homens olhavam aos altos edifícios, supostamente incombustíveis, e diziam: estão perfeitamente seguros. Mas esses edifícios foram consumidos como se fossem feitos de piche. Os aparelhos contra incêndios, no original está fire engines, nada podiam fazer para deter a destruição. Os bombeiros não podiam fazer funcionar as máquinas engines. E agora ela retorna à narração genérica. O que eu quero dizer é que ela começa falando sobre o estado do mundo atual, sobre os pecados da humanidade e que Deus está registrando tudo isso, e de repente ela fala: certa ocasião, certa cena passou perante mim, onde na cidade de Nova York, o que ela viu? Altos edifícios que se erigiam andar sobre o altar e as pessoas ficavam fazendo uma disputa. Quem construía o edifício mais alto? Quem fazia a torre mais bonita? Isso alimentava o orgulho dos seus construtores. Mas esses edifícios, que supostamente seriam a prova de fogo, foram destruídos e os bombeiros nada podiam fazer. Fire engines, se você pesquisar ou perguntar a alguém que fala inglês, a pessoa vai dizer que é um carro de bombeiros, uma bomba para apagar a água, mas normalmente é o carro do corpo de bombeiros, ok? Depois dela então fazer essa descrição específica relacionada aos edifícios da cidade de Nova York que foram destruídos pelo fogo, ela retorna à narrativa genérica. O fluxo do raciocínio novamente se rompe e ela volta, como antes, a falar de maneira genérica. Vamos lá? Fui instruída de que, quando vier o tempo do Senhor, se não houver sido realizada mudança no coração dos soberbos, ambiciosos seres humanos, descobrirão os homens que a mão que fora forte para salvar será forte para destruir. Quando? No mundo inteiro. Quais homens? Todos os homens, ok? Eu vou prosseguir mais um pouquinho. Nenhuma força terrestre poderá deter a mão de Deus. Não pode, na construção de edifícios, ser usado material algum que os preserve da destruição, quando vier o tempo determinado por Deus para fazer cair sobre os homens as retribuições de seu desrespeito à sua lei e de sua ambição egoísta. Não há muitos, mesmo entre educadores e estadistas, veja como ficou genérico, Educadores e estadistas em geral, que compreendam as causas que servem de base para o presente estado da sociedade. Os que têm nas mãos as rédeas do governo não são capazes de solver o problema da corrupção moral, da pobreza, miséria e crime crescente. Estão lutando em vão para colocar as operações comerciais sobre base mais firme. Se os homens dessem mais ouvido aos ensinamentos da palavra de Deus, achariam uma solução para os problemas que os embaraçam. As Escrituras descrevem a condição do mundo exatamente antes da segunda vinda de Cristo. Dos homens que por meio de roubos e extorsões estão acumulando grandes riquezas, está escrito: entesourastes para os últimos dias. Eis que o jornal dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído, clama. E os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente vivestes sobre a terra e vos deleitastes. Cevastes os vossos corações como num dia de matança. Condenastes e matastes o justo. Ele não vos resistiu. Tiago 5, 3-6. Quem, no entanto, lê as advertências feitas pelos sinais dos tempos a cumprirem-se rapidamente,
Que impressão é causada sobre os mundanos? Que mudança se vê em sua atitude? Nada mais do que foi visto na atitude dos habitantes do mundo contemporâneo de Noé. Então ela está falando de uma maneira genérica, ela estava falando, né, da situação do mundo, ela fala de um fato específico na cidade de Nova York e depois ela volta a falar de maneira genérica. E ela inicia o capítulo dizendo que alguns sinais sobrenaturais estão sendo dados para chamar a atenção do povo. E aqui nesse trecho ela diz assim: quem está prestando atenção às advertências feitas pelos sinais dos tempos? Nos dias de Noé, os animais, de maneira sobrenatural, entraram na arca. Mas quem prestou atenção, né? Que impressão foi causada sobre os mundanos? Que mudança se vê na atitude hoje das pessoas que veem os sinais dos tempos anunciando o breve fim do mundo? Agora eu quero mostrar de maneira detalhada informações específicas daquele relato específico que eu já mostrei. Qual era o local dos fatos? Nova York. Qual era o tempo? Antes da volta de Jesus. Tiago, por que você fala que é antes da volta de Jesus? Primeiro, porque ela descreve as condições do mundo nos dias dela e em nossos dias também, ok? Antes da volta de Jesus. E depois do texto, nós vamos ler o restante do capítulo, ela fala de coisas que acontecem não no dia da volta de Jesus, ok? Mas de situações que vão ocorrer antes, ali nos trechos genéricos. Eu também quero mostrar aqui Mensagens Escolhidas, volume 1, página 318 e 319. Há uma surpresa ali, que vai confirmar esse fato, antes da volta de Jesus. Outro fator específico: quais eram os objetos destruídos? Altos edifícios. Qual era a destinação dos edifícios? Comerciais. Essa informação aqui, ela é uma informação não tanto objetiva. Eu estou sendo muito honesto com vocês. Tiago, por que você está dizendo que a destinação dos edifícios era comercial? Porque nós não temos nenhuma evidência no texto de que ela era residencial. Nós não temos nenhuma evidência no texto que era um monumento do tipo a Estátua da Liberdade ou a Torre Eiffel, né? São monumentos, as pirâmides do Egito são monumentos. Não eram edifícios dessa natureza. Agora, no texto, nós lemos que aqueles edifícios foram construídos por homens que eram negociantes. E Deus escreve no céu as suas transações comerciais fraudulentas. Depois nós temos algumas referências de transações comerciais. Eram homens que possuíam empregados e eles exploraram aqueles empregados. Eles não deram o que era justo àqueles empregados. Eles oprimiram o órfão e a viúva. Entendeu? Isso nos leva a crer que não eram edifícios residenciais. Em Nova York existem edifícios residenciais, mas o que nos leva a crer que eram edifícios comerciais, ok? Contra o que esses edifícios eram protegidos? Supostamente seriam a prova de fogo. Qual a razão da destruição? Fogo. Quem tentaria deter a destruição? Os bombeiros. Todas essas informações são objetivas e estão no texto. Agora eu pergunto, quais delas não se aplicam à destruição das Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2021? Nenhuma. Todas essas características, elas ocorreram, elas foram filmadas, elas foram testemunhadas por milhares e milhões de pessoas que estavam ao vivo presenciando aquela cena em Nova York. Você não pode retirar nenhuma dessas características do texto, todas elas estão presentes no texto, e é muito diferente do texto de Nostradamus. O tempo é muito bom, ele vai ficar chateado com ela. Né? Não, o texto de Nostradamus não fala Paris, ali França, não. O texto é muito subjetivo, o texto de Ellen White é objetivo e eu destaquei essas informações. E o que eu quero mostrar agora é que existe um encaixe perfeito entre essas informações e o que aconteceu em 11 de setembro de 2021. Aqui está o texto que eu mencionei de Mensagens Escolhidas, volume 3, página 418 e 419. Deus tem um depósito de juízos retributivos, que ele permite cair sobre os que continuaram em pecado, em face de grande luz.
Vi as mais dispendiosas estruturas de edifícios erigidos e que se acreditava serem a prova de fogo. Veja aqui que ela está descrevendo algo muito semelhante ali em Mensagens Escolhidas. Deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui está o livro, Mensagens Escolhidas, volume 3, e ela está escrevendo com uma linguagem muito parecida que ela utilizou aqui em Testemunhos, volume 9, ok? Vi as mais dispendiosas estruturas de edifícios erigidos e que se acreditava serem a prova de fogo. Olha a expressão, serem a prova de fogo. E assim como Sodoma pereceu nas chamas da vingança de Deus, essas suntuosas construções também se transformarão em cinzas. Vi embarcações que custaram imensas somas de dinheiro, lutando com poderosas águas, procurando enfrentar os vagalhões enfurecidos. Mas com todos os seus tesouros de ouro e prata e com sua carga humana, elas descem a uma sepultura aquosa. O orgulho do homem, preste atenção nisso daqui, nessa linha de pensamento. O orgulho do homem será sepultado com os tesouros que ele acumulou fraudulentamente. Deus vingará as viúvas e os órfãos que em fome e nudez clamaram a ele por livramento da opressão e de maus tratos. Perceba que a temática é a mesma. Acha-se precisamente diante de nós o tempo em que haverá tal tristeza no mundo que nenhum bálsamo humano poderá sanar. Os lisonjeiros monumentos da grandeza de homem serão reduzidos a pó, mesmo antes que sobrevenha ao mundo a última grande destruição. O que eu quero mostrar para você é que existe uma última grande destruição por ocasião da volta de Jesus, por ocasião das pragas, né, de tudo que vai acontecer ali nos minutos que precederão a volta de Jesus. Agora, ela está dizendo de uma destruição de edifícios que seriam a prova de fogo, ok? Que foram construídos por riquezas fraudulentas em opressão aos pobres, e que essa destruição, que esses edifícios seriam reduzidos a pó, antes, no momento antes da última grande destruição. Então aqui fica mais que provado que o tempo dessa destruição tem que ser antes da volta de Jesus. Tem que ser nos dias em que os jornais estão noticiando todas aquelas coisas. Ai, Tiago, eu estou com medo. Eu vou ler o finalzinho aqui. Se formos cobertos com o manto da justiça de Cristo, poderemos escapar dos juízos que estão caindo sobre a terra. Carta 20, escrita em 1901, né? O que está aqui foi uma carta de 1901, ao passo que o que está aqui foi escrito entre 1904 e 1909. Agora sim eu vou mostrar eventos, vídeos, depoimentos, entrevistas de pessoas que testemunharam ou que estiveram envolvidos com as Torres Gêmeas. Olha o que diz o nosso texto. A cena que em seguida passou perante mim foi um alarme de fogo. Veja esse vídeo. Você está vendo aí os carros do Corpo de Bombeiros, eles estão se dirigindo às Torres Gêmeas. Você vê aí o constante, o alarme, o soar da sirene por todos os lados. Isso aqui se encaixa perfeitamente na descrição. A cena que em seguida passou perante mim foi um alarme de fogo. Isso aqui você pode ouvir as sirenes, você pode ouvir o alarme. Isso aqui pode ser interpretado também como um alerta vermelho. Olha, algo aconteceu, socorro, vamos aqui correndo. Se pode ser interpretado, só que a cena é vívida, ela foi gravada. Não são interpretações, são cenas reais. É o soar da sirene, do alarme. Vamos prosseguir. Com milhares de litros de querosene de aviação pegando fogo, os bombeiros foram chamados, embora na realidade as dimensões e o próprio projeto dos prédios significavam que não havia muito a fazer para salvá-los. Quem foi chamado? Os bombeiros. Você pode ver os bombeiros aí, olhando para cima.
E eles não podiam fazer nada. As suas máquinas não funcionam. Os aparelhos contra incêndio são ineficazes. Uma equipe típica de mangueira de incêndio pode apagar pouco mais de 200 metros quadrados de incêndio. Isso corresponde a uma área de 10 por 20 metros. Se você conseguir colocar duas equipes lado a lado, elas podem apagar uns 400 metros quadrados de fogo. Cada andar do World Trade Center tinha mais de 4.000 metros quadrados. As pessoas insistem em construir prédios de escritório com áreas abertas, criando espaços 10 vezes maiores do que a área de incêndio que conseguimos apagar com o jato de uma mangueira. Veja que interessante a entrevista deste homem que está ligado ao Corpo de Bombeiros nos Estados Unidos. As pessoas insistem em construir edifícios opulentos, magnificentes, que não podem ser contidos pelas chamas do fogo. Agora, os bombeiros não conseguiam utilizar as suas máquinas. Você viu ali nos vídeos, eles com seus extintores, né, sem utilidade, os carros estacionados ali, o incêndio era muito alto, eles não conseguiam, com o jato das mangueiras, apagar as chamas. Isso se encaixa perfeitamente na descrição. Os homens olhavam aos altos edifícios supostamente incombustíveis e diziam: estão perfeitamente seguros, mas esses edifícios foram consumidos como se fossem feitos de piche. Os aparelhos contra incêndios, fire engines, nada podiam fazer para deter a destruição. Os bombeiros não podiam fazer funcionar as máquinas. Eu estou lendo para que você veja que é um encaixe perfeito do texto de Ellen White, escrito há mais de 100 anos, com o que aconteceu. E esse outro vídeo resume tudo. This is as close as we can get to the base of the World Trade Center. You can see the firemen assembled here, the police officers, FBI agents, and you can see the two towers. A huge explosion now, raining debris on all of us. We better get out of the way! Que coisa terrível. O repórter estava dizendo que acabei de chegar aqui na base do World Trade Center, estamos aqui com a polícia, o FBI, os bombeiros, e aí ele filma os carros de bombeiros. E aí ele fala, mas de repente uma grande explosão e tudo foi destruído como se fosse feito de piche. Os bombeiros não podiam fazer os seus carros funcionarem. Você quer uma imagem mais vívida? Você quer algo mais objetivo que isso? Parece que as letras, as frases de Ellen White utilizadas aqui em Testemunhos, volume 9, são coloridas e representadas nesses vídeos. Mas isso não é uma representação, são vídeos reais. Tiago, o que significa serem desfeitos como piche? Se você olhar no primeiro, quando ela começa a descrever os edifícios em Nova York, ela diz que eles foram feitos com os melhores materiais, com material precioso. E agora tudo era destruído como piche, algo que não tem nenhum valor, aquele material preto ali, né? Aquilo tudo desmorona, é um contraste feito entre algo que foi construído com muito carinho. Quem constrói a torre mais alta? Olha, o meu edifício é mais bonito que o seu. Né? Assim como os homens da Torre de Babel, e eu posso ler aqui Gênesis, capítulo 11, verso 3. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até aos céus. E tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Nós poderíamos muito bem aplicar o que foi dito sobre os construtores da Torre de Babel aos homens que empregaram os melhores materiais, os materiais mais preciosos para construírem aqueles suntuosos edifícios. Vamos construir uma torre que chegue até os céus. Vamos tornar célebre os nossos nomes. Imagine como
não ficaram famosas as pessoas que participaram desse projeto, os arquitetos, os engenheiros, né? Até o simples servente de pedreiro poderia dizer: eu participei da construção daquele prédio, os proprietários então nem se fala, mas tudo foi destruído como se fosse feito de piche, um material que não tem valor algum, um material preto, sujo, né? Que vívida descrição da manhã de 11 de setembro. Agora, existem coisas ainda mais interessantes. Fique conosco. Uma ocasião, achando-me eu na cidade de Nova York, fui convidada à noite para contemplar os edifícios que se erguiam, andar para o céu. Isso descreve a cidade de Nova York. Eu já visitei, você pode ver nos vídeos aqui na tela, como que aquela cidade está cheia de prédios, cheia de edifícios suntuosos, cheia de arranha-céus que se elevam, andar para o céu em direção às nuvens. Agora, falando sobre o edifício que ela observou, garantia-se que esses edifícios seriam a prova de fogo e haviam sido construídos para glorificar seus proprietários e construtores. Vamos construir torres que cheguem até as nuvens, vamos tornar célebres os nossos nomes. Quando eu ouvi isso aqui pela primeira vez, eu estava em uma campal da Igreja Adventista. Campal é uma reunião que reúne milhares de pessoas, né, para ouvir sobre temas proféticos. E eu estava participando da Campal de Ribeirão, um encontro que acontece todos os anos no estado do Espírito Santo. E foi no ano de 2001, era outubro, eram poucas semanas, haviam se passado poucas semanas do 11 de setembro, e a pessoa, o orador, ele leu esses e outros textos que você pode consultar aqui no livro Eventos Finais, e ele falou sobre o 11 de setembro, que era o cumprimento das profecias, da profecia de Ellen White. Eu fui profundamente impactado por aquela pregação. E meu querido amigo, eu espero que você fique realmente impactado, porque algo me chamou a atenção. O que aconteceu foi que depois de 2001, muitas pessoas passaram a dizer: olha, eu acho que pode ser, pode não ser, pode ser que esse texto esteja falando sobre a última destruição, né? Isso aqui não é claro. Ellen White não fala onde é que ela viu os prédios. Eu não gosto dessas interpretações não, irmão. E isso eu acho que é não lidar com o texto de maneira séria. Sabe por quê? O texto está escrito: eu estava na cidade de Nova York, eu vi edifícios. Aonde que eram os edifícios, né? Era em São Paulo, era em Dubai, era em Tóquio, era no Japão. Aí você está querendo impor no texto um rigor que não está no texto, né? É você querer que o texto dissesse algo que ele não precisa dizer. Qualquer leitor vai pensar: as torres estão em Nova York. Então muitos tentaram desqualificar esse texto, ok? E posteriormente, quando eu li, algo me chamou a atenção, que é esse detalhe aqui, garantia-se que esses edifícios seriam a prova de fogo. E eu fiquei pensando, mas aqueles edifícios, eles não eram a prova de fogo, né? Aqueles edifícios, o que é um edifício à prova de fogo? Pesquisando um pouco, eu descobri que aqueles edifícios foram projetados para suportar terremotos, foram projetados para suportar um tsunami, foram projetados para inclusive suportar, né, impacto de aviões. Eles falaram: olha, a torre é muito alta, pode ser que um avião, né, sei lá, pode acontecer, um avião bater aqui. Então a torre foi projetada para suportar o impacto de um avião. E ela também foi projetada para ser a prova de fogo. Tiago, que negócio esse, a prova de fogo? Meu querido amigo, uma torre capaz de suportar um terremoto não quer dizer que ela não vai balançar e que as coisas dentro vão se estragar. Não, quer dizer que ela não vai cair. Uma torre que foi preparada para sofrer uma inundação, um tsunami, não quer dizer que não vai entrar água nela. Pode entrar água, mas ela não vai cair. Uma torre projetada para receber o impacto de um avião não quer dizer que o avião não vai bater nela. Não, o avião vai bater, vai causar dano, mas a torre não vai cair. E
na descrição, dizer que ela foi protegida do fogo, ela era a prova de fogo, não quer dizer que nada vai se queimar. Imagine que todos os escritórios possuem material que pega fogo, né? Mesas de madeira, mobília, papel, plástico, essas coisas pegam fogo. Agora, o edifício foi projetado para, se houver um incêndio, que pode acontecer em uma cozinha, em uma sala, em uma instalação elétrica, se houver um incêndio nessa torre, a torre não vai cair, ela foi protegida contra o fogo. Por muitos anos eu não sabia dessa informação, mas pesquisando eu descobri que toda a estrutura de aço do edifício foi revestida de um material antifogo, que eles sabiam que o fogo poderia amolecer, deixar as vigas flexíveis. Então, eles sabiam, o fogo não vai partir as vigas, mas se as vigas ficam flexíveis, elas podem perder a sua rigidez e elas podem oscilar e o edifício vai tombar. Né? O edifício, e você sabe que todo e qualquer prédio, ele oscila pela força do vento. O World Trade Center, ele oscilava no topo 4 metros em relação à base. Ele balançava. Né? Você pode pesquisar isso aí, você vai ver que as grandes torres, elas balançam mesmo. E ela é projetada para balançar. Né? Agora, as vigas não poderiam ficar muito flexíveis, porque senão elas iam desmoronar. E foi isso que aconteceu. Quando acontece o impacto do avião, esse impacto, ele quebra essa proteção, ele tira a proteção em algumas vigas. E aquelas vigas ficam moles por causa do fogo, porque aquele avião ele estava cheio de combustível, ele havia acabado de decolar. Todo aquele querosene, né, parte do querosene foi queimado, mas a maior parte do querosene, ela se derrama ali no andar onde houve o acidente, ela escorre pelas vigas estruturais do prédio. Algumas dessas vigas perderam a proteção contra o fogo e ficaram flexíveis. E agora, uma vez flexíveis, elas oscilam, os andares vão caindo, vão levando um peso abaixo, e isso fez a torre desmoronar. Preste atenção nos vídeos que eu vou mostrar agora. Os vídeos vão mostrar que a torre foi destruída pelo fogo e que o prédio foi projetado para ser a prova de fogo. As vigas, as estruturas foram protegidas do fogo. Preste atenção nisso. Isso está escrito aqui em Testemunhos 9 e isso vai ser mostrado para você a cores. Você vai ver isso, isso foi filmado. Isso é dos nossos dias. Isso é uma profecia que está se cumprindo, que se cumpriu diante dos nossos olhos. Já faz mais de 40 anos que os técnicos de proteção contra o fogo nos disseram que as treliças de aço desprotegido enfraquecem depois de 5 ou 10 minutos expostas ao fogo. Esse material felpudo seria a proteção contra o fogo. As treliças são muito eficientes para seu peso, muito fortes. Mas por serem muito leves, elas se aquecem rapidamente durante um incêndio. E a não ser que tenham sido bem protegidas contra o fogo, elas começam logo a empenar e a se retorcer. Com a proteção contra o fogo danificada ou removida, elas foram as primeiras peças a serem afetadas pelo inferno que rugia dentro das torres. Você viu na animação como aquele material felpudo desapareceu e deixou as vigas desprotegidas. O professor Hassan Astaneh é um dos poucos cientistas que estão analisando os restos retorcidos que se encontram no ferro velho em Nova Jersey. Ele estuda as condições das colunas de aço tentando descobrir qual teria sido o mecanismo da queda. Há muitas pistas que apontam diretamente para um cenário específico e estranho. O que se pode ver aqui é, na realidade, crucial, é muito importante. E talvez seja a peça mais importante que eu tenha encontrado. Esta parte deve ter vindo, quase que com certeza, da Torre 2, onde o avião entrou e explodiu. E esta é a face de dentro das colunas de trás. O avião entrou, explodiu bem aqui e a explosão atingiu esta superfície. A primeira coisa que se vê aqui é que a coluna se entortou devido à explosão. Mas, mais importante ainda, há um sinal da explosão.
Isto aconteceu quando o material lançado pela explosão atingiu esta coluna e fez essa cavidade. Portanto, esta peça é do andar onde ocorreu a explosão. As janelas foram lançadas para fora, tudo foi queimado, até a proteção contra fogo se queimou e ficou grudada no aço. O que foi que ele falou? Até a proteção contra fogo se queimou. As vigas eram protegidas, as vigas eram a prova de fogo. Olha aqui, garantia-se que esses edifícios seriam a prova de fogo, mas a proteção se queimou. Você vai ver agora essa proteção, você vai ver esse detalhe descrito aqui no livro, vai aparecer no vídeo. No World Trade Center, a proteção contra o fogo foi feita por pulverização, uma camada de material seco e frágil composto de fibras minerais. A camada foi projetada para proteger o aço contra o calor, mas parece ter sido arrancada pela força das explosões causadas pelos impactos. Todo o aço que está neste pátio deve ter sido tratado, mas há poucos vestígios disso. Esta peça, como você pode ver, foi queimada. Pode-se ver nela o efeito da fumaça e do fogo. Ainda se pode ver pedaços da proteção contra fogo, mas ela foi quase arrancada. Isso prova que, quando o prédio estava queimando, o aço já não estava mais protegido contra o fogo. A ausência de proteção contra fogo significou que o aço passou a ser extremamente vulnerável ao calor gerado pelo querosene. Isso é incrível. É assombroso como a palavra da profecia é exata. Pensava-se que esses edifícios eram a prova de fogo. Eles eram, como diz mais à frente, incombustíveis. E os homens olhavam os altos edifícios, supostamente a prova de fogo, e diziam: estamos perfeitamente seguros. Por isso que as pessoas estavam ali abaixo, perto da base. Olha, o prédio ele foi projetado para suportar impacto de avião. Ele não vai cair. Ah, mas tem um fogo lá. As vigas foram revestidas, a estrutura não vai se abalar por causa de fogo. Vai queimar uma ou outra sala, nós vamos apagar o fogo e estará tudo bem. Mas as máquinas dos bombeiros não funcionavam. A proteção contra o fogo que existia naquele prédio foi arrancada. As vigas ficaram moles, se queimaram e o prédio desabou. A conclusão que eu vou mostrar aqui para você agora, você pode ver vários relatórios, você pode pesquisar várias notícias, relatórios oficiais, nada de teorias da conspiração, né? Por isso que eu fiz o alerta no começo, de que, na verdade estão escondendo de nós, na verdade quem derrubou aquela torre foi o governo americano, foi com explosivos, como os aviões não derrubaram a torre, depois eles demoliram ela, havia explosivos escondidos ali, né, e sacrificaram ali, que foi um grande sacrifício humano de 3, 4 mil pessoas. Isso são fatos não passíveis de comprovação. Estou mostrando aqui de maneira comprovada, o edifício era a prova de fogo, a causa da destruição não foi o impacto do avião, a causa da destruição foi o fogo. Veja o próximo clipe. Foi esse o mecanismo que basicamente causou a queda do World Trade Center, pois o fogo destruiu os andares que mantinham o prédio de pé. Depois de ficar queimando por 53 minutos, a Torre Sul caiu em 11 segundos. 30 minutos depois, a Torre Norte também caiu. Os suportes retorcidos encontrados no ferro velho parecem confirmar o que diz o professor Astané. Não se consegue dobrar o aço dessa maneira sem que ele rache, a não ser que ele seja aquecido. O que isso me diz, o que esta peça me faz entender, é que ela estava muito quente quando o andar caiu e a empenou. Isso deve ter sido o início do desabamento dessa torre do World Trade Center. Agora, outros detalhes aqui nos chamam a atenção. Enquanto se erguiam esses edifícios, os proprietários se regozijavam com ambicioso orgulho de que tivessem dinheiro para empregar na satisfação do próprio eu e provocar a inveja de seus vizinhos. E aqui mais à frente nós temos que haviam sido construídos para glorificar seus
proprietários e construtores. Um dos engenheiros de estruturas deu uma entrevista para os repórteres do Discovery Channel, dizendo que ele se sente extremamente decepcionado com o que ocorreu. O World Trade Center era uma construção extraordinária que sofreu um ataque também extraordinário. O que parece hoje é que seu projeto corajoso e inovador acelerou sua própria destruição. Eu sou um ser humano, eu não consigo dormir, É muito duro. É muito duro ter sido engenheiro de estruturas que calculou um prédio que desmoronou e matou um monte de gente. É muito duro. Só podemos esperar que esse evento terrível leve a uma compreensão melhor de como os prédios altos se comportam durante grandes incêndios. Nós não podemos julgar se o homem que aparece nas entrevistas, o engenheiro de estruturas, ele está contemplado aqui na expressão proprietários e construtores do edifício. Eles se mostram tanto quanto triste e abalado pelo que aconteceu. Nós não sabemos o que está no coração dele, mas certamente ele se sente humilhado, porque ele projetou o edifício para suportar muitas coisas, inclusive o impacto de um avião. O edifício também foi projetado para ser a prova de fogo. Em um outro local da entrevista ele disse: nós só não imaginaríamos que conjugando essas duas coisas, né, fogo e o impacto, a proteção contra o fogo seria tirada e as vigas sofreriam com o querosene que estaria no avião. Nós não imaginamos, né, que poderia ter o querosene no avião e que isso complicaria a situação. Certamente, a situação desse homem agora, depois que o prédio ruiu, não podemos julgar o seu caráter, não sabemos se ele participou daquelas cenas de orgulho descritas aqui sobre os construtores e proprietários. Mas certamente ele não se sente orgulhoso, certamente ele se sente humilhado neste momento. Meu querido amigo, qual é a conclusão do nosso estudo? O primeiro ponto é que 11 de setembro é um marco profético. Um marco profético de quê? São sinais de que o mundo está acabando muito em breve. É como Deus dizendo: arrependam-se dos seus pecados, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Você terá de prestar contas. Todas as suas transações comerciais estão registradas nos livros do céu. O raciocínio de Paulo é bem simples. Paulo apela para as obras que foram criadas e diz que os homens poderiam perceber os atributos invisíveis de Deus, bem como o seu eterno poder, mas eles não dão glória a Deus, eles glorificam a si mesmos. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Da mesma maneira, Deus está querendo sacudir, abalar os homens. Veja-se, tudo será destruído, de que valerão seus tesouros? Não acumulei tesouros na terra, onde o ladrão rouba e a ferrugem consome, onde tudo será queimado. Meu amigo, acorde, arrependa-se, mude de vida. É isso que ele quer dizer com o 11 de setembro. Chamar a atenção das pessoas para que elas sejam salvas. Se algum justo morreu ali no 11 de setembro, as suas obras estão guardadas, ele será salvo. Mas quantos outros Deus não quer sacudir e falar: o mundo está acabando, cuidado, a destruição em Nova York é um prenúncio da destruição generalizada em todo o planeta. Mas ainda há graça, ainda existe uma oportunidade. Depois, a catástrofe da destruição das Torres Gêmeas foi profetizada por Ellen White. O símbolo, aliás, não é uma profecia simbólica, né? A descrição aqui encaixa-se perfeitamente em tudo que nós sabemos sobre o 11 de setembro. Depois, o cumprimento da predição legitima perante o mundo inteiro o chamado profético de Ellen White. Aquilo foi filmado, aquilo foi testemunhado, aquilo foi muito bem documentado, aquilo foi estudado depois. E se você pesquisar, quem sabe você vai descobrir mais coisas e poderá enriquecer esse estudo. Agora, a fiel palavra de Deus, a qual Ellen White reivindica que tudo que ela escreve nos livros, nas cartas, nas revistas, são raios de luz provindos do trono de Deus, daquele que não pode falhar.
Por isso que o que ela escreveu há mais de 100 anos, e que eu mostro esse livro aqui, ó, Profecias Surpreendentes, várias e várias profecias de Ellen White que se cumpriram em relação à Guerra Civil Americana, o Espiritismo moderno, a ascensão do papado. Isso aqui é pouca coisa perto do livro Grande Conflito, que é um livro inteiro mostrando a transformação geopolítica do mundo nos últimos 2 séculos. É incrível. O papel dos Estados Unidos no tempo do fim, visões sobre o grande conflito. Você lê o Grande Conflito e, isso aqui é normal. É porque ele foi, porque tudo já se cumpriu. É por isso que o livro é normal. Porque se você tivesse lido o livro nos dias de Ellen White, você acharia um absurdo, como as pessoas da época achavam. Hoje as pessoas, nossa, que linguagem forte. É porque o livro todo já se cumpriu. Aliás, a parte final ainda não se cumpriu, mas o livro quase todo se cumpriu. Então, profecias surpreendentes, o que não falar do terremoto na Califórnia. Meu querido amigo, assim como Eliseu queria que a Síria soubesse que há profeta em Israel, isso está registrado em 2 Reis 5:8, quando o dirigente da nação, quando o líder da nação falou, o que nós vamos fazer agora? A Síria está buscando um pretexto, ela quer nos destruir, como eu vou poder curar esse homem? Naamã o sírio. E Eliseu mandou recado, manda dizer para o rei que Naamã o sírio pode vir até minha casa, para que saiba a nação que há profeta em Israel, para que saibam os gentios de que há o dom de profecia, de que o Deus de Israel é o Deus verdadeiro. E da mesma forma, eu quero dizer que o mundo precisa saber que há um profeta na igreja adventista e que a palavra da profecia é fiel e não pode falhar, que a igreja adventista foi fundada sobre uma firme plataforma, sobre verdades harmônicas estabelecidas no texto bíblico, e que aquele grupo teve um profeta que lançou mais profecias como essa que eu estou mostrando, escrita há quase 100 anos do evento, e que não falhou. Meu querido amigo, se você confiar nesse Deus, você será recompensado. Mas se você não ouvir o alerta, você entrará num caminho muito ruim. Você precisa estudar a Bíblia. Não importe a denominação que você precisa estudar a Bíblia. Você precisa estudar as profecias de Daniel e Apocalipse de modo objetivo, de um modo claro. Busque alguém para lhe ajudar. Mas cuidado se você ficar aí mais ou menos levando uma vida religiosa morna. Existe um alerta para você. Jeremias 12:5 diz assim, se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, que farás na floresta do Jordão? Se você hoje, quando há liberdade religiosa, quando você pode estudar a Bíblia livremente, quando existem vídeos e mais vídeos na internet, quando você pode frequentar a igreja, você fica inconstante, você não está inabalável. E quando aquele terror se espalhar, torres caindo, embarcações naufragando, montanhas sendo transportadas para o seio dos mares, o que você vai fazer se hoje você está se cansando com as pequenas provações da vida cristã? Onde você buscará refúgio no último dia? Se é com dificuldade que o justo é salvo, onde comparecerá o ímpio? Sim, o pecador, diz o apóstolo Pedro. Se em terra de paz não te sentes seguro, que farás na floresta ou na enchente do Jordão, diz outra versão. Agora, para você que vai se esconder no esconderijo do Altíssimo, você que vai estudar a sua Bíblia, que vai exercer fé e vai viver de acordo com essa fé, você que vai abraçar o sábado, Isaías 56 diz que essa é uma condição para entrar na aliança, abraçar o sábado da nova aliança, não é da velha, é da nova. Isaías 56. Existe uma promessa para você. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem
em todos os teus caminhos. Esse é meu desejo para você, meu querido amigo. Que você se entregue a Deus, que você ande nos caminhos de Deus, e então os anjos de Deus vão guardar você nos caminhos do Altíssimo. Que o Eterno o abençoe.